Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, continuar falando da atualidade de Machado de Assis. Fiz um vídeo anterior aí, vou deixar, obviamente, destacado, falando da importância do Machado de Assis, por mais que a linguagem, o pessoal reclama, não consigo entender, não consigo ler, me dê um bom dicionário, para entender a mensagem, assim, a linguagem, a forma de escrita, o beletrista, que é o Machado de Assis. Por isso que os modernistas, falei no último vídeo, os modernistas não gostavam do senhor Machado de Assis, que esse cara escreve muito difícil, esse cara é muito cínico, esse cara é muito apelativo, É claro que depois os modernistas foram pegando umas coisas, a forma de entrar na história, a forma do narrador, Então nós vamos pegar esse livro interessante que tem os contos e crônicas, e obviamente vai ter os clássicos dele, que são aqui principalmente o Espelho, Missa do Galo, o Medalhão, Teoria do Medalhão, e o Alienista, O Alienista também está aqui. Então, assim, obras da literatura brasileira que influenciaram meio mundo, Por mais que a linguagem hoje em dia seja difícil. Se você pegar uns textos do Machado de Assis e mandar para a editora, o pessoal vai recusar. Mas as tretas, ou seja, as confusões, a luta de classe, as crises políticas continuam as mesmas. Então vamos falar do enredo, como eu tinha prometido, falar do enredo do Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é aquele livro em que o narrador é o mau caráter total, o personagem principal, o mau caráter total. Ou seja, é um personagem marcante, mas ele assim, não tem escrúpulos, é um cara cínico, ele já morreu, então não tem nada a perder, então joga a sujeira no ventilador. Mas ele é interessantíssimo, ele é um narrador que entra na história, ele fica explicando a história, interrompe a história, acelera a história, então assim, ele quebra a quarta parede, que é aquele cara assim que, tipo o Pirandello lá, os personagens à procura de um autor. Ele está no meio da narrativa, está contando a história, ele para, ele muda a ordem, eu lembrei disso aqui, aí ele se contradiz, que é uma coisa que tem muito no Dom Casmurro também, que é uma narração em primeira pessoa. Então essa narração em primeira pessoa é interessante, porque você tem que confiar no narrador, por mais que você saiba que o narrador é um cara casmurro ou é um cara mau caráter, É um cara assim que é a classe dele, ele espelha a classe social, é o medalhão, Lembra lá do Teoria do Medalhão? Então, é um cara assim que ele tenta manter as aparências da classe social, viver bem, um bom vivan, E aí vai mostrando toda a crítica que ele faz, não só a si mesmo, que ele é autocrítico, ele é autocrítico, ele não tem nada a perder, já morreu, já morreu, e critica a classe social dele, e vai mostrando como é que vai se reproduzindo as ideias fora de lugar no Brasil, Porque aqui é um cara que, na época, que muita gente fala do liberalismo, mas as práticas conservadoras, o escravismo, a exploração do trabalho africano, continuava, então muita gente falava assim, liberalismo, tal, aquele sistema britânico, inclusive a Grã-Bretanha teve, que proibiu o tráfico no Brasil, teve que intervir para proibir muita gente ganhou dinheiro com isso, muita gente ganhou dinheiro, que é trazendo, os africanos para a mão de obra no Brasil, Então tem toda essa crítica, tem, igual o menino lá que o escravo, tinha um menino lá, um escravo, ele ficava brincando de montaria, igual se fosse um cavalo assim, E aí depois descobre que esse escravo também, ao conseguir a alforria e ter, a sua própria vida, porque já não é mais escravo, ele arrumou também o outro para ser escravo dele, então vai reproduzindo a escravidão. Então aquele menino, que era o brinquedo lá do Brás Cubas, que era literalmente montado, vai arrumar outra pessoa para montar em cima, Então é desse jeito. Então assim, as críticas que ele faz, mas o mais interessante é que ele vai se autocriticando, ele vai interferindo, ele vai criticando todo mundo na história. Todo mundo é uma caricatura, Na verdade, você vai analisando, todo mundo é um espelho assim, que só mostra seu status social, o político, o diplomata, o bacharel, Tipo um outro conto dele, que também está aqui, que é aquele do espelho, em que o cidadão ele vira um alferes, Então ele passa a se considerar pelo uniforme. Então ele só é alguém quando tem um uniforme, Muito bem, aí aqui ele vai contando o estilo de influência que o Machado teve aqui, foi do Laurence Sterne, do Street Shade, também o Xavier de Mestre. Xavier de Mestre é aquele viagem em todo o meu quarto, o cara fica dentro do quarto narrando, assim, viajando na maionese dentro do quarto, que inspirou Almeida Garré, que é um português, romantismo, que fez também Viagem à Minha Terra,
que aí ele vai andar para Portugal, né? Então o Brás Cubas é esse mau caráter, né, que vai contar as suas histórias, né, os seus amores perdidos. Então vai contar lá a mulher que interessava pelo dinheiro dele, né, que ela amou, né, ele amou essa mulher, mas ela o amou quando ele tinha dinheiro, né, que é a Marcela, né? Tá, a Marcela, né, a cortesã e tal. E é o primeiro amor dele, assim, que ele era um jovem, inexperiente, né, gastou muito dinheiro com ela, né, e tal. Então, a Eugênia é aquela menina, né, foi prometida, também começou ali um namoro e tal, mas cismou que não, ela é bonita, mas ela é coxa, né, se ela é coxa, mas ela é bonita. E ficou, né, e perdeu a menina. E aí depois teve a Virgília. A Virgília foi diferente. A Virgília, ele apareceu lá um Lobo Neves, que é um outro cidadão, que é um político, vai aparecer aqui na história. É uma caricatura total, cara, né? E aí ele começa a cortejar a Virgília, né? E aí ele leva a Virgília casa com esse Lobo Neves, depois vai aparecer lá no final da história, aí o Brás Cubas é que vai dar o golpe em cima do Lobo Neves e vai virar amante da Virgília, né? Você vê que nem um enganando o outro, porque lá na juventude ele queria casar com a Virgília, ela casou com o outro, aí depois ela volta, né, de um tempo, e aí eles retomam, só que aí ela é uma amante do e ele fica o tempo todo com medo de o cara descobrir, né? Acaba de descobrir as cartas anônimas, né? Então essas coisas assim, isso é um nível da narrativa, o nível 1 da narrativa é esse. E aí ele ia casar com a Eulália, né, que é a chamada Nholalá, né? Nholalá, e aí Nhaloló, né? Nhaloló, e aí ela morreu de febre. Uma coisa assim, cria todo um clima, né? Agora vai casar, vai ter filho, vai ter família, né? Vai tomar rumo na vida. Aí ela morre de febre. Né? Tipo assim, as coisas assim, ele corta totalmente a expectativa. Você acha que vai acontecer uma coisa, aí no capítulo seguinte não, ela morreu de febre, né? Então assim, ele fala o tempo todo isso, né? Ele fala assim, de como não me tornei um deputado, só um ministro, não sei o que. Aí é uma página em branco, tipo assim, ele não virou ministro, então ele vai narrar o quê, né? Então ele faz esses diálogos, ele não tem nada para dizer, os diálogos são muito convencionais, ele deixa lá só as pontuações do diálogo e não tem diálogo, né? Então ele faz isso o tempo todo. Ao mesmo tempo que ele está escrevendo, ele fala assim, eu começo a me arrepender desse livro, não, esse capítulo está ficando muito longo, esse capítulo está muito curto, desistir desse capítulo. Então ele está escrevendo o capítulo, ele corta, desiste de escrever o capítulo, né? Deixa a coisa no ar. Vocês se virem aí, fica conversando com o leitor, você que é um leitor sensível, né? Tipo assim, você está achando que eu sou muito cínico, né? Você, leitor sensível, alma sensível, né? E ao mesmo tempo criticando os críticos, né? Você, aí deixa lá o capítulo, o crítico, aí. Então ele vai ao mesmo tempo que ele vai escrevendo, ele vai criticando a própria escrita. Ao mesmo tempo que ele vai tendo essas lembranças, ele vai criticando essas lembranças. O eu morto começa a criticar o eu vivo. Né? Então ao mesmo tempo ele fica se julgando o tempo todo, né? Dizendo, como eu fui idiota naquela época, né? E tal. Mas aí ao mesmo tempo ele fala que toda a classe dele é um monte de idiota, né? Só que tem dinheiro, são os medalhões, né? Os caras têm todas as rendas, né? Todas as verbas, são a classe dominante, né? A classe dominante, são todos eles a classe, são donos de escravos, senhores escravocratas, né? Latifundiários. Só que todos eles, assim, né, tem essa aparência maior que a essência, né? Então é o homem que sabia javanês, que é aquele conto do Lima Barreto, é o cara que se coloca como bacharel de letras, de direito, né? E com isso vai subindo os cargos, né? Mas ele não tem nada, né? Um cara vazio, igual aqui o Brás Cubas, que é um cara que, né, morreu fracassado, não conseguiu inventar nada, né? Não casou, não teve filhos, né? Inclusive depois ele fala assim, que foi tal vantagem, não deixei ninguém ser miséria, né? Então ele é um cara assim que está escrevendo livro, assim, me arrependi de escrever esse livro, não sei que eu estou escrevendo esse negócio, né? Tipo assim, ele morrendo de tédio, ele foi pro mundo dos mortos, né? Está morrendo de tédio. Mais interessante do livro, por exemplo, tem capítulos impagáveis no livro, né? É um livro de realismo, ou seja, ele já superou o romantismo. Não, romantismo parece que só quando parodiado, né? A paródia de romantismo. De vez em quando tem essas paródias de romantismo na história. Mas já é uma superação da época romântica, ele mesmo reconhece isso. E aí depois disso vai ser o que? O Quincas Borba, vai ser o Dom Casmurro, né? Memorial de Ais e tal. Então ele aqui tem um capítulo do Delírio. O capítulo do Delírio já é fantasia. Mas é uma fantasia muito bem construída, porque ele está à morte, está agonizando, né? E começa a ter os delírios, assim, que ele está cavalgando o hipopótamo e tal, né? Indo ao início do tempo.
E aí ele vai mostrando então um desfile de imagens, né? Que aparece a natureza para ele, a natureza, ou Pandora, né? A natureza aparece para ele e fala assim: olha, eu sou sua mãe, mas sou sua inimiga, né? Você é apenas um verme para mim, né? Você é apenas mais um, né? Aí mostra para ele todo o desfile da humanidade, né? As guerras, os conflitos, né? As nações, os impérios que sobem e caem. Aí vai mostrando os sumérios, os egípcios, os babilônios, os caldeus, os persas, os gregos, os romanos, os turcos, né? Os árabes. Então vai mostrando todos, né? Os franceses, Napoleões da vida, vai fazer um desfile de imagens assim, no caleidoscópio de imagens, né? Parece um cinema. Estava prevendo um cinema aqui, né? Tanto que fizeram um filme em 2001, em que mostra cena de cinema, que é cinema mudo, né? Dos anos 20 e 30. Então é como se estivesse vendo uma fita de cinema. Então as imagens vão sucedendo assim, né? Os impérios, as batalhas, o ser humano repetindo as mesmas coisas. Então o império sobe, domina um tempo, aí é destruído por outro império, então cai por si mesmo. O império romano, né? Ficou grande demais, aí começou a ser invadido pelos bárbaros, etc. Então você tem uma civilização, depois você cai a civilização, você tem uma idade média, depois você ergue a civilização de novo, depois cai a civilização, você tem um Mad Max, né? Uma nova idade média. Então ele vai mostrando assim, a natureza mostra para ele: olha, se você é mais um verme, se você é mais um, isso aí. Muito bem, isso aí é apenas o introito da história, porque aí vem um personagem aqui que é diferente de todos, né? Que depois vai ter um livro em que vai ter o nome dele, Quincas Borba, que depois eu vou fazer um vídeo sobre Quincas Borba, né? Que ele é um personagem que aparece aqui em vários momentos, assim, né? Ao longo da história, momentos pontuais da história, que é um amigo rico, né, mesma classe social, só que um belo dia ele encontra ele pobre, igual um mendigo na praça, né? Então ele até finge que não conhece, né? É o Joaquim Borba dos Santos, né? Só que o cara é mendigão, né? Assim, puxando conversa, né? Tal. Eu moro ali na escadaria da igreja, aí que ele vai dar um abraço nele, porque, né, o Brás Cubas soltou uma nota pro mendigo, né? Que é o Quincas Borba. Aí ele dá um abraço, aí quando o Brás Cubas vai embora, percebe assim, um relógio. O cara foi lá e dá né, dedos leves, passou a mão no relógio. Esse relógio será devolvido depois com a carta, falando: olha, através desse relógio eu vendi, aí eu consegui, né? E aí o cara tá rico de novo, né? Aí o cara tá muito bem vestido, começou a fazer uma filosofia que é uma paródia do positivismo, do Comte, né? E do darwinismo e um pouco de Nietzsche também, né? Aquela questão da vontade de potência, né? Já falou do Nietzsche aqui, o Zaratustra, que é essa ideia do sobrevivência do mais forte, né? Então ele fala: essas religiões aí, budismo, cristianismo, isso é coisa de fraco, isso é coisa de fraqueza humana. Vou fazer agora a filosofia da fortaleza, da força, da luta, né? Parece um pouco futurismo lá do Marinetti, né? Futurismo do Marinetti é aquela ideia de favorecer a luta, a guerra, né? Então a guerra é a higiene dos povos, né? Então se tem muito fraco no mundo, tal, vamos botar uma guerra aí. De vez em quando é bom ter uma guerra, né? A ideia é essa, a guerra é útil. Então ele mostra, né, nesse humanitas, né, esse humanitismo, e depois daquela famosa frase, né, ao vencedor as batatas, que é justamente isso, né? Há uma plantação de batatas, né? Vai explicar isso no outro livro também, mas basicamente a ideia é essa, né? Não há lugar para todo mundo, não tem batata para todo mundo. Se tiver batata para todo mundo, vai ser a fraqueza, né? Então, aqueles que forem mais fortes e batalharem e vão comer as batatas, então eles vão ficar mais fortes e vão né, fazer mais guerra e pegar mais batata, né? Então essa ideia de que o de cima sobe, o de baixo desce, né? Por mérito, né? O poderoso merece ser poderoso porque ele tem o mérito de ser poderoso. Ó, pra você ver, ó, olha como é que ele parodia o extremo, né? E aquele que não tem as batatas é que é um desprezível, um fraco, né? Então as classes sociais menos favorecidas que eles não merecem ser ricos, né? Então é interessante como é que ele ficou rico de novo, né? Ele foi mendigo, né? O Quincas Borba, né? O Joaquim Borba dos Santos, ele ficou rico de novo, mas foi vestido, né, galante, né? Galante. Não explica porque ele virou mendigo, também não, né? Ele é um personagem interessantíssimo, porque ele é aquele personagem assim que é esse cara? E ao mesmo tempo ele fica louco, né? Aí é uma paródia alienista também, que é um outro conto, novela do Machado, em que aí chega uma hora assim que o Quincas Borba manda um alienista, né? Ou seja, o cara, né, da loucura, lá na casa do Brás Cubas: você tá louco, isso aqui. Aí o alienista fala assim: não, na verdade quem tá meio biruta é o Borba, né? O Quincas Borba, ele tá meio biruta. Então aí o Brás Cubas não acredita, né? Não é possível, o cara ele tá louco, né? Ele tá maluco. Então a loucura até nas menores casas, né? Que ele fala, a loucura chega até nas menores casas. E é isso que acontece. Realmente o Quincas Borba fica louco, né? Então tem uma hora que ele fica, você já vê que o cara não bate bem nas ideias, né? E aí ele fica realmente louco, deixa um cachorro, né, lá pro Rubião, que aí é o livro 2, né, que a gente vai ler em breve,
No livro 2 vai ter o cachorro Quincas Borba também, ou seja, o cachorro chama Quincas Borba também. E aí vai ser o livro 2 em que a gente vai ver o que vai acontecer com a história do cara que vai cuidar do cachorro Quincas Borba, né? Então é um personagem impagável, você tem que ver todas as. Nem que seja para você entender o que. Nem para você ter, né, você ter esse vislumbre, esse contato com esse personagem sensacional, marcante, que é o Quincas Borba, né? Que é mais interessante que esse Brás Cubas, que ele assim, é um cara, esse Brás Cubas assim, ele é um bom narrador, né? A história é toda guiada por esse narrador, mas ele é um cara assim que, né, não tem nenhum escrúpulo, nenhum caráter, né? A forma como ele julga as pessoas, a forma como ele é prepotente, né? Então assim, né? E aí o pessoal confundia muito esse narrador com o Machado. Ah, esse Machado é um cínico, esse Machado é um cara assim. Não, mas isso é um narrador e é criticando a classe social do narrador, né? Ele fez de propósito isso, né? Então fiquei a dica, marco do realismo brasileiro, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.